Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 13 de agosto. Esse embate dentro do governo entre a ala que defende uma visão mais liberal e o resto, ele está transparecendo de maneira muito forte, né? Teve inclusive, né, um evento emblemático, que foi a saída aí agora do Salim Matar, que era secretário de desestatização, também outro secretário de desburocratização. Duas pastas diretamente vinculadas, né, essa coisa de diminuir o tamanho do Estado, aí portanto um cunho bastante liberal. Então essas baixas aí, elas refletem muito bem toda essa disputa e as limitações dessa agenda, né, às vezes ingenuamente muito liberal, né? O discurso, lembro, do ministro da Economia, desde sempre foi bastante carregado, né, com esse tom liberalizante e tal, era aquele mote mais Brasil, menos Brasília, mas claramente também a retórica ela sempre buscou ir bastante além, né, para promover essa visão que antes tinha pouca vitrine, né, aqui no Brasil, mas aquela coisa, dentro da política, né, a gente faz o possível, né, os atores fazem o possível, e as pretensões elas têm que ir se afunilando de uma maneira mais realista. E agora o fundamental da agenda, no estágio que a gente está, é a preservação do sustentáculo fiscal, né? Esse é o grande pilar que tem que parar de pé para qualquer um que tenha pretensão no futuro de avançar ainda mais com a agenda liberal e o que quer que seja, tá? A gente sabe que essa coisa da preservação fiscal, ela está agora, o palco do debate é o tema do teto dos gastos. É difícil acomodar a criação do Renda Brasil, essa demanda por investimentos, né, no Ministério da Infraestrutura, no Ministério do Desenvolvimento Regional, tudo isso jogar para baixo do teto é difícil. Lembrando que a Renda Brasil ela importa para o presidente do ponto de vista de popularidade. Os investimentos regionais ali também são relevantes para muitos da classe política que estão em disputa eleitoral, municipal, e que querem trazer dinheiro para os seus redutos, né? Isso então é bastante relevante. Agora, depois das baixas aí, né, na equipe do Paulo Guedes, ele estendeu o clamor, né, fez um clamor público pela defesa da responsabilidade fiscal em que pese essas outras forças aí, né? E aí com isso, ontem o Bolsonaro reuniu os presidentes da Câmara e do Senado, além de outras lideranças políticas lá do centro, junto, obviamente, com o próprio Paulo Guedes e também o ministro do Desenvolvimento Regional e tal, para eles em conjunto reforçarem a defesa do teto dos gastos, né? E demonstrarem a intenção de avançar com outras reformas que possam abrir espaço no orçamento, né, reduzindo, né, através da diminuição de despesas obrigatórias. Então eles deram essa coletiva, apareceram todos juntos, posaram para foto, para, né, insinuar uma defesa institucional da preservação das contas públicas. E agora todo mundo vai ficar observando com ansiedade para ver os próximos passos. Então agora pela manhã tem algumas definições, algumas linhas gerais de quais seriam os projetos a serem agora encaminhados já, Pacto Federativo, PEC emergencial ou coisas do gênero, como você reúne dentro do conteúdo desses projetos a partir de agora, esses mecanismos, os gatilhos que vão ser disparados para você conseguir conter despesa obrigatória e abrir espaço para o resto, né? Então, hoje o Valderi Rodrigues já estava falando um pouquinho a respeito sobre como deve ser esse mecanismo. O Rodrigo Maia ontem defendeu que essas coisas caminhem logo. Então o mercado, né, que estava se estressando bastante por conta dessa dissonância aí entre os membros do Poder Executivo, ele ontem, no meio do dia, né, depois de muita perda na Bolsa, desvalorização do câmbio, você viu que teve uma inflexão para melhor, com recuperação parcial das perdas que estavam acontecendo, né? No caso do câmbio, o BC anunciou a intervenção e tudo mais, isso ajudou já a arrefecer a pressão de desvalorização. E no caso da renda fixa, né, das taxas longas pré-fixadas e da própria Bolsa, o anúncio de que haveria essa coletiva do Bolsonaro com o resto
foi suficiente para gerar uma certa inversão, né, a ponto de o Ibovespa encerrar aí praticamente de lado, né, depois de ter amargado durante o dia uma perda mais significativa. Tá? Agora vamos ver hoje como que vão reagir os mercados. Acho que eles podem ficar mais ancorados em função do que aconteceu ontem, mas ainda eu acho que vai restar algum tipo de receio e a gente vai ter que ter mais atitudes concretas no sentido de encaminhamento desses projetos que eu mencionei, que discriminam e mostram claramente quais são os gatilhos, né, os mecanismos para disparar gatilho, os parâmetros, né, para poder conter as despesas. Então isso tem que ser algo mais concreto. No lado dos indicadores econômicos, ontem as vendas no varejo surpreenderam, foram muito boas em junho, assim, né, como tinham sido bons também os dados da produção industrial, mas no caso das vendas, as vendas restritas elas já estão praticamente no mesmo nível de antes da pandemia, né, o que é uma aceleração impressionantemente forte. Óbvio que precisa subir ainda mais, melhorar mais, tem outros setores que ainda estão muito defasados, enfim, mas só corroboram aquela visão, né, de que a atividade está com uma dinâmica boa, então a contração do PIB esse ano deve ser menor do que anteriormente as pessoas esperavam. Vamos ver hoje a pesquisa de serviços, né, lembrando que você tem as vendas no varejo de produção industrial, mas a pesquisa de serviços ela ainda estava ruim. Em junho ela finalmente deve registrar algum avanço, mas o setor de serviços ele foi mais frontalmente abalado, né, porque são segmentos que dependem mais de interação pessoal, então isso aí demora mais para retomar, para recuperar, mas agora com o aumento da mobilidade das pessoas, acho que o setor de serviços vai começar também a caminhar com uma dinâmica aí um pouco mais positiva. Vamos aguardar e observar a divulgação desse dado ainda hoje. Eu fico por aqui, bom dia a todos.